Voltando para o conceito de tributo, onde estávamos. Já vimos que tributo é toda prestação pecuniária e compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, e aqui eu já adiantei o próximo elemento que caracteriza a cobrança de tributo, instituído por meio de lei, em obediência ao princípio da legalidade tributária, que nós veremos mais adiante, mas que está lá, se você quiser dar uma olhada, no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que é uma garantia ao cidadão. E aqui eu já lhes adianto uma informação. O princípio da legalidade tributária é uma regra sem exceção quando eu falo em instituir o tributo, em criar o tributo, em exercer a competência tributária, o ente tributante. Então, não existe criação de tributo senão por meio de lei ou por ato com força de lei. Ou seja, lei ordinária, lei complementar ou medida provisória. Não existe criação de tributo por decreto. Por exemplo, criação, guarde essa informação, exercício inicial da competência tributária. Seguindo ainda, cobrado mediante a atividade administrativa plenamente vinculada, aqui no caso da administração, porque eu estava falando do conceito lá do CTN. Não há ao agente público, no caso o fiscal, né, de tributos, ou lá na Receita Federal, né, como é o nome dele, minha gente? Bom, o encarregado, né, isso, o auditor fiscal, quase não me vem a palavra, o auditor fiscal da Receita Tributária, da Receita Federal, não há qualquer margem de discricionariedade no que diz respeito à cobrança do tributo. A atividade administrativa de lançamento, de reconhecimento da relação jurídico-tributária, da obrigação tributária, bem como do lançamento, é totalmente vinculada à lei, dentro daquele conceito que a gente aprende no direito administrativo. Não havendo qualquer margem de discricionariedade, não adianta ter peninha da senhorinha que vai lá dizendo que não tem como pagar o tributo. Não adianta, né? Ela vai sair de lá dizendo, bem dizendo, né, para o inferno, lhe recomendando. Mas você, meu caro e minha cara, por mais que sofra, né, em negar a autoridade administrativa tributária, por mais que sofra em negar, né, ajuda aquela senhorinha, infelizmente, não há nada a fazer. Porque se ele cobrir o santo da senhorinha, ele está descobrindo o dele. Né? Por quê? Porque ele vai responder civil, administrativa e penalmente, prevaricando, deixando de cumprir dever de ofício. Porque é uma relação jurídica cobrada administrativamente de forma vinculada, sem haver qualquer margem de atuação. Uma vez verificado o fato gerador, é dever funcional lançar o tributo e cobrar o tributo. Não basta lançar não, viu? Tem que cobrar. Tem que mandar lá para a Procuradoria da Fazenda ou Procuradoria do Estado ou do município para inscrever em dívida ativa e cobrar. Não adianta lançar e botar na gaveta, não. Porque a sua atividade é vinculada. O procurador da Fazenda, se a cidadã vai lá e vou tentar, já que com o fiscal não deu, vou tentar com o procurador da Fazenda. For lá também, né, chorar as pitangas dela. Infelizmente, minha senhora, né? A senhora chora aqui hoje, mas se eu não cobrar o tributo, quem chorará sou eu no futuro. Natureza... Bom, assim encerramos o conceito de tributo, tá, gente? Tá? E eu espero que, diante do que falamos aqui, os senhores não confundam mais a cobrança de tributo com qualquer outra cobrança do Estado.
Natureza jurídica da espécie tributária. A natureza jurídica do tributo decorre do seu fato gerador. O Código Tributário Nacional adota o essencialismo como critério de identificação da espécie tributária, na essência do seu fato gerador, diferente do critério que leva em consideração o nome do tributo. Deem uma olhada aí no artigo 4º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte, e aqui tem informação importante. Por quê? Que a gente precisa lembrar que o Código Tributário Nacional é uma lei o quê? Anterior à Constituição Federal de 1988. E nós já sabemos que 5 são as espécies tributárias, não é isso? Pois bem, dê uma olhada lá no artigo 4º do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. 1. A denominação, o nome do tributo, e até aqui tudo bem, e demais características formais adotadas pela lei. 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação, e aqui a gente tem um papo para ter, certo? Vamos lá. No que diz respeito ao artigo 4º, inciso 1, tá tudo certo. Não é isso? Por quê? Porque realmente independe a denominação em face do critério essencial, da essencialidade do fato gerador. Mas, no que diz respeito à destinação legal do produto da sua arrecadação, aqui o bicho pega. E por quê? Porque pós-Constituição Federal de 1988, nós sabemos que a diferença entre imposto e contribuição, ela não leva em consideração o fato gerador. Porque olha lá no artigo 16 o que diz que é imposto. O artigo 16 do Código Tributário Nacional, ele define imposto da seguinte forma: imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Olha se isso não se amolda perfeitamente à CSLL. Porque, afinal de contas, é uma contribuição que é paga pelo contribuinte e que independe de qualquer atividade específica do Estado em relação ao contribuinte. O que vai definir a natureza jurídica dessas duas é porque quando eu falo em imposto de renda de pessoa jurídica, eu estou falando de um tributo cuja receita não é o quê? Vinculada a nenhuma atividade estatal. Muito pelo contrário. Em regra, tem a sua vinculação vedada nos termos do 167.4 da Constituição Federal de 1988. Quando eu falo já da contribuição sobre o lucro líquido, eu estou falando da mesma forma de uma cobrança que independe de qualquer atividade estatal, mas que a sua receita é vinculada a quem? A uma atividade estatal. Qual seja a manutenção da Seguridade Social. A partir daí, eu consigo definir essas espécies tributárias. A partir de onde? Da destinação da receita. Portanto, a conclusão que eu chego é que o artigo 4º do Código Tributário Nacional, ele não foi, em sua totalidade, recepcionado pela Constituição, tendo sido derrogado nesse inciso 2. Por quê? Porque, afinal de contas, a destinação da receita tributária na ordem jurídica de 88
define a espécie tributária. E isso já foi razão de decidir do Supremo Tribunal Federal em várias situações, como na súmula, com a edição, o que virou, né, o que deu origem à súmula vinculante 41, que fala da taxa de iluminação pública e virou COSIP, contribuição para o custeio de iluminação pública, exatamente por isso. Porque o serviço de iluminação pública, conforme a súmula vinculante 41, não pode ser remunerado mediante taxa. E por que não pode ser remunerado mediante taxa? Porque o serviço de iluminação pública não é uma atividade específica e divisível voltada ao contribuinte, como demanda o conceito de taxa. Da mesma forma, ó aqui o nome, salário educação. Ó o nome. Não parece um salário? Será que pagam alguma coisa para a gente? Eu não estou sabendo. Não, meu filho. Tem nada a ver. O nome é tipo Denorex. Parece, mas não é. Ali nunca ouvi falar disso. Procura no Google, tá? Se você não é do tempo do Denorex. Denorex, acho que é. É um tributo. É uma contribuição social. Salário educação. O nome ilude a gente, né? Mas é um tributo. Para que você perceba que o critério nominalista em nenhum momento é adotado, nunca foi. O essencialista, sim. E tenham atenção, porque isso, inclusive, já foi cobrado em prova e permitam-me ausentar-me para que vocês vejam o enunciado, questão do TRF da 5ª Região, prova para a Magistratura Federal. Vamos lá para o enunciado, que a sua questão começa no enunciado, meu filho, tá? Treina isso. Julgue o item a seguir com base no CTN, na doutrina e na jurisprudência. Consoante o Código Tributário Nacional, o CTN, a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação. Joia, é isso mesmo. Sendo irrelevantes para qualificá-la, tanto a denominação e demais características formais adotadas pela lei, quanto a destinação legal do tributo para a sua arrecadação. Até aqui está tudo certo. Não é isso que diz o Código Tributário Nacional? O Código Tributário Nacional não diz que para se identificar o tributo, pouco importa o nome, as formalidades adotadas em face dele, bem como a destinação da receita? O Código Tributário diz isso, o Código Tributário Nacional. Até aqui está tudo bem. Todavia, com o advento da Constituição de 88, os empréstimos compulsórios e as contribuições sociais assumiram o status de espécies tributárias. Até aqui segue o jogo. Está valendo tudo, está tudo muito bem. Algumas dessas exações, todavia, têm fato gerador idêntico ao dos impostos, o que torna inaplicável a citada regra do CTN. Essa questão aqui eu trouxe para vocês porque ela deu muito pano para manga. Por quê? Porque não é que torna inaplicável o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Porque eu preciso, pouco me importa o nome que vai se dar. Eu vou me atentar ao fato gerador. Quando eu falo em contribuição sobre o lucro líquido, e quando eu falo sobre o imposto de renda pessoa jurídica, eu levo em consideração o fato gerador. E até aqui estão próximos. Mas eu preciso do quê? Confirmando, inclusive, o caput, bem como o inciso 1 do artigo 4º do Código Tributário Nacional. A questão é, quando eu vou para o inciso 2, aí eu consigo apartar essas espécies tributárias e consigo o quê? Reconhecer quem é quem.
Então, não é que a regra do artigo 4º, em sua totalidade, está inaplicável. Ela está inaplicável no inciso 2. Ela não foi totalmente revogada. Ela foi revogada no seu inciso 2º. Tenham atenção a isso. Pois bem, uma vez que vimos o conceito de tributo, uma vez que sabemos como identificar as espécies tributárias, né? Definirmos a sua natureza jurídica, precisamos conhecer as características e classificação dos tributos, as mais interessantes e importantes e que caem para as provas de vocês. Quanto à finalidade, é a primeira. O tributo, quanto à sua finalidade, ele pode ser fiscal, extrafiscal ou parafiscal, atuando em paralelo ao Estado, porque exerce uma função relevante para o interesse público, como é o caso da anuidade dos conselhos, bem como as contribuições para SESC, SENAI, etc. Quanto à finalidade fiscal, o tributo ele é essencialmente arrecadatório. Quando a sua finalidade é extrafiscal, a sua função é essencialmente interventiva. O Estado, por meio do tributo, busca intervir em uma atividade. Que atividade é essa? Econômica. Percebam que eu falei aqui que é essencialmente arrecadatória, a finalidade é essencialmente arrecadatória ou interventiva. Em nenhum momento eu falei que é absolutamente. E por quê? Porque por mais que o Estado busque arrecadar, é óbvio que ele pode intervir na economia por meio de um tributo meramente arrecadatório. Da mesma forma, o reverso. E eis a razão de se tirar do IPI essa função extrafiscal, criando o imposto seletivo da União. E por quê? Porque, em que pese o IPI ter uma função essencialmente extrafiscal, a ideia do IPI era essa, virou um tributo fiscal. Só perde para o imposto de renda, em termos arrecadatórios. Então, percebam, não existe um tributo, uma espécie tributária 100% arrecadatória ou 100% extra, né, interventiva, com finalidade extrafiscal. É o que vai preponderar pela própria natureza do fato gerador. Imposto de renda. Qual é a natureza preponderante? Arrecadatória. Só que o Estado, quando vai lá e isenta uma faixa, ele está intervindo, de certa forma, na economia, permitindo que essas pessoas que têm uma renda mais baixa, não pagando o imposto de renda, consigam acessar o mercado de forma menos difícil, de forma menos onerosa. E é por isso que a gente fala que nenhum tributo é o quê? Neutro. Por mais que se busque a neutralidade da tributação, é um sonho, né, gente? É um pouco utópico. Classificações ainda relevantes dos tributos quanto à hipótese de incidência. Quando eu falo em tributo vinculado à contraprestação do Estado, a minha hipótese de incidência, o fato gerador, é uma prestação, uma atividade específica do Estado em face do contribuinte, como é o caso da taxa e da contribuição de melhoria. Quando eu falo em tributo não vinculado, não há contraprestação específica do Estado. Exemplo, por excelência, imposto e contribuições. Ainda, quanto à destinação da receita,
Os tributos podem ser de arrecadação, receita vinculada ou destinada. São 3 nomenclaturas que podem ser encontradas nas provas dos senhores, das senhoras. O tributo de arrecadação ou receita vinculada ou destinada ao quê? A uma despesa específica do Estado, dinheiro carimbadinho. Quando eu falo em tributo de arrecadação, receita não vinculada ou sem destinação, eu estou falando de dinheiro o quê? Não carimbado. Exemplo, que não há aplicação a uma receita específica. Exemplo, impostos, taxas, sim, e contribuições de melhoria, tá? Imposto, gente, a gente tem um hábito de fazer uma certa confusão no que diz respeito à vinculação ou não da receita da taxa, bem como da contribuição de melhoria. Imposto é fácil. E por que é fácil? Porque o artigo 167, 4 da Constituição Federal de 88 veda, em regra, a vinculação da receita de imposto, salvo as exceções que estão lá: saúde, educação, aros, atividade da receita, né, de fiscalização, e tem outra lá que me faltou aqui, tá? São 5, pode dar uma olhada lá. Pois bem, são 5 ou são 4? Agora, vamos olhar lá, né? Que a gente não perde viagem. Vamos olhar lá. Artigo 167, inciso 4 da Constituição Federal de 1988. Diz lá, são vedados, vamos ver o que eu estava esquecendo. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvada a repartição do produto, da arrecadação. Nossa, o mais simples, né? Artigo 158 e 159 da Constituição. Então, repartição, saúde, educação, fiscalização da atividade tributária e, por fim, aros, né? Antecipação de receita orçamentária. Imposto tá fácil, porque a gente sempre vai lembrar dessa vedação. Mas e taxas e contribuições de melhoria? A receita do tributo não é vinculada ao serviço que o Estado presta? Vamos lá, primeiro no que diz respeito às taxas. No que diz respeito às taxas, né? Não pode o Estado vincular a receita da taxa àquela atividade estatal? Pode. Mas ele não é obrigado. Por exemplo, expedição de passaporte. É um serviço público específico e divisível, que se paga taxa. Não é isso? Pois bem, pode essa receita ser destinada ao custeio? Pode. Do passaportezinho? Pode. Pode. Mas é obrigado? Não tem nenhuma determinação constitucional. Contribuição de melhoria. Gente, contribuição de melhoria é uma questão de lógica. Por quê? Porque o fato gerador da contribuição de melhoria depende de quê? Da realização de uma obra que venha a valorizar o meu imóvel. Não tem como o Estado cobrar contribuição de melhoria antes da obra. Porque o fato gerador é a obra pública que valoriza o imóvel. E aí nasce o fato gerador da relação jurídico-tributária, da contribuição de melhoria. Então, não pode o Estado, né, em uma atuação absolutamente de futurologia, falar, olha, eu tenho para mim que esta obra valorizará o seu imóvel, assim sendo, eu já estou aqui lhe cobrando contribuição de melhoria. Não pode. Então, é óbvio que a obra pública será financiada, em regra, por quem? Por imposto, ou por operações de crédito público, mas isso é matéria para o direito financeiro, não é aqui para o tributário. Para o tributário, eu só preciso que você lembre disso, que a receita da contribuição de melhoria, ela não é vinculada à obra pública. Ela visa o quê? Recompor uma relação jurídico-tributária entre todos que pagaram pela obra pública, mas que só alguns foram beneficiados extraordinariamente por ela. Portanto, tenham atenção a isso. E o FGTS?
Segundo o STJ, súmula 353, as disposições do Código Tributário Nacional não se aplicam às contribuições para o FGTS. Segundo o STJ, o fundamento é exatamente a destinação da receita do FGTS, que não é para os cofres públicos. É o quê? Uma poupança compulsória vertida em favor do trabalhador. Ainda, segundo o Supremo Tribunal Federal, chancelando, né? Indo lá e falando de fato, o STJ, você está certo, não é uma receita tributária, e assim não se aplicam as disposições do Código Tributário Nacional, não prescrevem também em 30 anos, mas em 5 anos, tendo em vista, em respeito ao artigo 7º da Constituição Federal, no seu inciso 29. Ainda, tenham atenção, voltando rapidamente, que era para eu ter falado isso antes, eu pulei. Eu acabei de falar para vocês que as taxas não têm o quê? Receita vinculada, salvo uma, por ordem constitucional, pós-emenda constitucional 45, a contida no artigo 98 da Constituição Federal, em seu parágrafo 2º, custas e emolumentos pagos ao judiciário. Essas taxas, que têm natureza de taxa, essa cobrança, pela prestação do serviço judiciário, serão destinadas exclusivamente aos serviços afetos à justiça. E é a única situação em que eu tenho a taxa, o quê? Com a sua receita vinculada. Trata-se de uma taxa tributária sui generis, com arrecadação constitucionalmente vinculada, por ordem constitucional. Seguindo aqui, quanto ao aspecto, ao objeto da hipótese de incidência. O tributo ele pode ser real, quando ele é graduado unicamente em função da coisa, recai sobre a coisa, sobre a propriedade de um objeto. E o tributo pode ser o quê? Pessoal, graduado em função da pessoa, não da coisa que é objeto de propriedade, mas do próprio contribuinte. Exemplo por excelência, imposto de renda. O artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, deem uma olhada lá comigo, ele diz o seguinte, falando da capacidade contributiva. Ele diz que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultada à administração tributária especificamente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Aqui eu preciso adiantar para vocês que, em que pese o artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, falar apenas em pessoalidade, que os impostos terão caráter pessoal e em face dessa pessoalidade é que deve ser aferida a capacidade contributiva, o Supremo Tribunal Federal, ele já deixou claro que não se refere apenas ao critério pessoal, mas também ao real. E já adianto mais, a todo o princípio da capacidade contributiva, né, da capacidade tributária de contribuir para o custeio do Estado, ele vai para além da espécie tributária de imposto, nos termos da literalidade aí do artigo, mas aplicável a todas as espécies tributárias. Estou preocupada com o tempo, mas vou terminar aqui. Quanto à repercussão econômica e financeira, o tributo pode ser direto ou indireto. Direto, quando eu falo em tributo direto, eu estou falando que o ônus do pagamento recai sobre o contribuinte ou o responsável, o sujeito passivo de direito, aquele que tem relação jurídica, de fato, com a tributação. Quando eu falo em indireto, o ônus recai sobre o terceiro. Eu estou falando de um sujeito passivo de fato, e daqui a pouco eu volto para explicar isso direito.